Olha ele Olá, aí, grande olá, Emelino, olá. Tá me ouvindo? Me ouve bem? ouço, tranquilo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Estamos aqui na expectativa de bater um papo aqui com o pessoal. Show de bola, show de bola. Mais uma vez, né, Emelino? A gente está aqui. Agradeço aí a sua disponibilidade. A gente teve um bate-papo semana passada, foi bem bacana. A gente falou de loja, né? A gente falou do momento que a gente está atual. E nós tivemos aí muitos feedbacks bacanas, né, da nossa conversa. E aí lá ao vivo ali a gente já planejou aí já um novo bate-papo e agora Muito para a gente legal. falar mais profundamente aí sobre vendas. Muito bem, a galera está entrando. Pessoal, vocês que estão entrando aí, fica um convite para vocês colocarem aí a cidade de onde vocês estão falando, o estado, até mesmo se a loja de vocês aí nesse momento se encontra aberta ou fechada devido a esse momento que a gente está vivendo. E aí a gente vai tocando nosso bate-papo aqui. Né? Muito bem. Um oizinho para a Melino, galera que está entrando aí. a galera já está Pessoal, começando aí pessoal a mandando esquentar, né? oi. Um abraço para todo mundo. É sempre um enorme prazer a gente poder interagir assim, bater papo, falar desse assunto que é a vida da gente, né? É um grande prazer. Com certeza, com certeza. Tudo bem com a saúde? Galera por aí, tá tudo tranquilo? Como que tá? Graças a Deus estamos bem, né? É um momento Difícil, né? crítico, a gente tem acompanhando, muito difícil, muito difícil. A gente tem conhecidos, amigos que infelizmente contraíram e tal. Enfim, a gente está. É um momento totalmente atípico, né? Desafiador, porque extrapola o que a gente pode efetivamente fazer, né? Na prática. Né? Aliás, esse é um ponto que eu sempre, essa é uma reflexão que eu sempre trago, né? Existem coisas que realmente a gente não tem como agir, como fazer, e outras que sim. Né? Então, procurar ter esse discernimento, né? O que é que eu posso Exatamente. fazer, o que está sob meu controle, né? Para efetivamente agir e ver se a gente consegue fazer alguma coisa melhor, enfim, né? Muito bom. Bom, para a gente manter aquela formalidade, né, padrão, bom, a gente tem dois aqui, duas pessoas. Uma delas é muito conhecida, que é o Emelino Espínola, com seu canal, falando de loja aí, com mais de 6 milhões de visualizações. Ah, nós temos aí, hoje estamos com quanto lá, Emelino? Quantos seguidores? 140 mil? É em torno disso, Batendo, 138, 139 mil, chegando em 140 mil chegando a inscritos no 140 mil canal. inscritos. É uma Né? audiência significativa, né? Totalmente qualificada também. O Emelino que tem mais de 30 anos aí, embora não pareça, 30 anos de experiência no varejo, um especialista realmente no assunto, né? Quando a gente fala de gestão de loja, dos desafios que a loja tem, né? O Emelino contribui demais. Ah, e, obviamente, com o seu canal também falando de loja, com a plataforma também de cursos, né, de treinamentos falando de loja também tem agregado muito aí para os profissionais do varejo. E quem precisa se apresentar de fato sou eu, né? Quem é o desconhecido aqui sou Imagina. eu. Para quem está nos acompanhando aí, eu sou Alex Marques, eu sou o diretor comercial da Data System. A Data System é uma empresa de software específica para lojas de calçados e roupas. A gente atua aí há mais de 25 anos nesse segmento e a gente leva aí para os lojistas, né, soluções como gestão de compras, a gestão de estoque, toda a parte de controle aí de PDV, né, de vendas, contas a pagar, contas a receber, aí toda a gestão financeira também. Enfim, fazendo toda a gestão da loja e também aí disponibilizando indicadores e ferramentas para tomadas de decisão. Né? Então a gente está aqui, a ideia realmente é um papo aí que a gente se complementa, né? É o indicador e o que fazer com o indicador, né? São as ferramentas e o que fazer com as ferramentas. Essa é a nossa proposta. Então, para a galera que está entrando aí, tá? Boa noite. A gente vai tocando o nosso bate-papo aqui. Né? A gente tem um tempo curto para falar de um assunto bem, bem, bem significativo, bem importante. Uh, Bom, menino, para a gente já esquentar esse nosso bate-papo, né? Para você que está entrando e que entrou depois da nossa introdução, semana passada a gente fez, né, um bate-papo, uma live, a gente falou sobre o varejo, né, em si, o momento que a gente está.
e a gente decidiu continuar esse nosso bate-papo para direcionar um pouco mais para vendas. Realmente que é um assunto bem pertinente para o momento, que é desafiador, né, para todo mundo que está buscando aí, né, recuperar o seu faturamento, mesmo nessa situação adversa, e esse é o nosso objetivo. E eu gostaria muito que vocês aí que estão nos acompanhando também contribuíssem com as suas perguntas. Eu vou deixar aqui o comentário ativado, então vocês podem aí colocar as dúvidas de vocês, que a gente vai aqui se virando ao vivo, né, para ir respondendo sempre na medida do possível. Podemos dar o start, então? Emelino, você que manda. Bora? Estamos prontíssimos aqui. Estou vendo o pessoal fazendo comentários muito carinhosos. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. Para mim é um enorme prazer poder interagir, poder ter essa oportunidade, né? Eu falo muito por vídeo, né? Então, nem sempre a gente tem essa oportunidade do contato mais direto, do pessoal interagir, mandar seus questionamentos, suas dúvidas, né? Então, muitíssimo obrigado. Realmente, para mim, é muito prazeroso receber esse carinho todo e esse feedback realmente é o combustível da gente, né? E esse é o tema. Eu acho que estamos todos enfrentando desafios gigantescos, a gente sabe disso, e o tema que você propôs, né, como você estava relembrando, na live passada a gente falou de maneira genérica sobre o varejo, e é muito legal essa proposta da gente focar um tema e tentar trazer o que a gente pode fazer efetivamente sobre venda, né? Quais são os aspectos. Eu gosto muito eu acho que a lógica é fundamental, né? A gente racionalizar e juntar esses dois lados, não é? O feeling, a intuição e aspectos técnicos e lógicos. Então, isso é que vai fazer a diferença. E boa vontade só não basta. É importante, como você trouxe, e daí eu acho essa parceria muito legal com a Data System, porque por mais que você queira desempenhar uma atividade, mas se você não tiver a ferramenta adequada, não é? Eu costumo brincar, eu digo, pegar o grampeador e tentar colocar um prego na parede, certamente o grampeador estraga, o prego não entra e você não consegue realizar a missão que se propõe. Então, a ferramenta proposta corretamente e utilizada da maneira correta é que sim vai permitir eficiência e eficácia, né? E isso hoje é fundamental, especialmente nesse momento que a gente passa, né? Com Mas eu deixo a certeza. bola para você e estou aberto aqui aos seus questionamentos, às suas colocações. Perfeito. Entrando um pouco mais, né, nessa linha mais conceitual da venda, você aborda muito nos seus vídeos, né, alguns pilares ali que você considera extremamente importante. É claro, quando a gente fala de vendas, existem N fatores para a gente avaliar, N fatores para a gente considerar. Mas existem alguns pilares que eles são fundamentais, né? E justamente a função do pilar, que é sustentar ali, né, toda uma estrutura. E você fala de alguns pilares, né? Eu me lembro de alguns, assim, nos nossos bate-papos, né? E acompanhando um pouco do seu conteúdo, você fala muito sobre, cara, você tem que ter uma loja boa, você tem que ter produtos, legal. Você tem que ter também pessoas aí muito alinhadas com técnicas de vendas, né? São alguns pilares aí que eu me lembro que você sempre comenta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí rapidamente sobre esses pilares e a importância de olhar para eles realmente de uma forma muito mais efetiva aí dentro da loja. Ótimo, ótimo. E realmente, eu vejo o seguinte, então vamos lá. É importante a gente organizar a informação. A informação tem muita, mas às vezes ela dispersa, ela acaba. O excesso de informação é tão ruim quanto a falta, né? Então, às vezes, e esse é um problema que a gente vê é, no lojista, no gerente, no vendedor, na equipe e tal, tentando buscar informação. Então, eu digo assim, vamos organizar quais são os nossos pilares, quais são as premissas básicas, não é? Para que, a partir delas, eu comece, então, me organizo, começo a gerar resultados e aí eu vou otimizando, sofisticando. Quais são os pilares básicos, fundamentais, sem os quais é muito difícil a gente conseguir resultado dentro de uma loja? Primeiro, você tem 3 áreas de conhecimento. Não é? Primeiro, técnicas de vendas. É fundamental o domínio de técnicas de vendas. Então, eu preciso, qual é a melhor maneira de abordar, abrir a venda,
Primeiro, primeiro de primeiro, depois de tanto primeiro, eu digo assim, vamos raciocinar. O cliente, quando entra na loja, exceto o cliente frequente, que já é cliente da loja, já é fidelizado, etc. e tal. Mas, via de regra, o vendedor tem má fama. Não é? Quando é papo ruim, as pessoas falam, esse é papo de vendedor, né? O que significa? Papo 171, está querendo me enrolar, está querendo tomar meu dinheiro, está querendo me enganar e tal. Então, por quê? Porque realmente tem muita gente despreparada no mercado, tentando sobreviver e acaba exercendo a atividade sem o devido preparo e, na necessidade, acaba forçando, tentando, vamos dizer assim, na luta ao invés de ir na técnica. E isso acaba criando esse conceito. Então, é, é fundamental abordar da maneira correta, porque, como eu digo, comprar é um enorme prazer. Não é? É, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Alex? Deu uma travadinha aqui, eu não sei se foi a minha internet ou... Pessoal, pode. Eu não sei se é a minha internet aqui. Pessoal, dá um ok para mim, por favor. Eu estou com o Alex frisado aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Isso. Pode continuar, acho que agora voltou. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Ah, ok, ok, ok. É que deu uma frisada aqui, Ok. acho que foi sua internet aí, Alex, mas vamos continuar Tá. aqui então. Vamos lá, vamos lá. Beleza, continuando então. Então, assim, o que eu digo, comprar é um enorme prazer. E a gente, quando sai para comprar, a gente precisa de ajuda. Não é? Eu gostaria muito, porque eu não consigo entender de tudo. Eu não consigo entender de roupa, de sapato, de tênis, de carro, de seguro, de material de construção, de óculos, e etc, etc, etc. Então, quando eu preciso comprar alguma coisa, eu tenho uma ideia, eu pesquiso, eu vou no Google, etc e tal, ou já uso determinada marca e tal. Mas como é importante o vendedor que, quando me aborda, consegue entender o que eu preciso e de repente me faz propostas, sugestões legais, interessantes, que eu não conhecia. Não é? Então, primeiro aspecto é conhecimento de técnicas de vendas. Como é que eu abordo o cliente da maneira sem ser chato, sem essa pressão, sem inconveniência. Tanto que a principal objeção que a gente enfrenta na loja, no dia a dia, eu estou só olhando. Você vai abordar o cliente, ele diz, né? Eu brinco quando eu estou com os vendedores, eu digo assim, o cliente faz assim, ele bota a mão no bolso assim e fala assim, não, eu estou só olhando, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, tira a mão do meu bolso, né? Por quê? Porque ele tem essa barreira, tal, essa opinião, né? Esse preconceito sobre os vendedores e tal. Ok, então eu preciso ter técnica, habilidade para como me aproximar do cliente de maneira agradável, não é? Sem o exagero, na devida medida. Aquele, oi, seja bem-vindo à nossa loja, também é um exagero, a pessoa não me conhece, ao invés de conquistar a confiança, vai perder. Então, a medida certa. Então, isso é técnica, né? Como é que eu abordo o cliente, como é que eu abro a venda, como é que eu inicio um processo de sondagem, como é importantíssimo, muitos vendedores não sabem fazer a sondagem. Não é? Então, ou seja, técnicas de vendas, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, conhecimento de produto. Ah, produto é um desafio permanente, porque todo dia tem novidade, chegam novos produtos, novos designs que são criados, novos materiais, novas tecnologias. Esse é um trabalho infinito, nunca tem fim. Não é? E é fundamental que os vendedores conheçam os produtos, e esse é um trabalho interno, né, de conhecimento da loja, do gerente, ter um programa de capacitação. Não é? Se não, o que acontece? Como eu sempre falo com os vendedores, o vendedor não demonstra, ele mostra. Existe uma distância É uma diferença grande gigantesca aí, né? entre mostrar e demonstrar. Tanto que eu brinco, a gente aqui, a gente sabe que a maior parte aqui está no segmento de roupas e calçados, né? Eu chamo os vendedores de vendedor arara, eles ficam até meio chateados comigo e tal. Eu digo assim, cara, você mostrar, a arara já faz isso, o manequim já faz isso. Então, eu não preciso que o vendedor mostre, eu preciso do vendedor que demonstra. E o jeito que eu pego num produto, como eu digo, se você direciona o olhar do cliente, né? Deixa eu te mostrar um detalhe. E aí, quando você apresenta o tecido, o acabamento, enfim, você fala sobre. E para falar sobre o produto, não o que o produto tem, mas aquilo que o produto tem proporciona para o cliente. Porque vender é despertar desejo. Né? É deixar o cliente com vontade de comprar. Então, eu defino vender como isso. Vender é o quê? Deixar o cliente com vontade de comprar. E aí eu preciso de conhecimento de produto. Né? Então, esse é o segundo pilar. Senão eu só mostro. É, é,
assim, a gente vivencia muita história, né? Eu já cheguei em loja de entrar, que a pessoa não me conhecia. Até, especificamente, eu entrei numa livraria certa vez para procurar alguns livros. Eu sou um leitor voraz, um devorador de livros. E entrei numa livraria e fui procurar. Eu queria na área de administração, marketing e tal, enfim. Né? E aí eu entrei, o vendedor me atendeu e eu falei, eu queria ver livros, né, nessa área. Tal. Ele fez assim, né? Sabe? Ele não se deu o trabalho de apontar com a mão, né? Ele apontou com o bico, né? E tal, enfim. E aí, mas eu queria que ele me desse dicas, sabe? Né? Enfim, aqueles que eu conhecia, mas será que tem alguma novidade? Será que tem alguma coisa interessante? Como fazer isso se não tiver conhecimento de produto? Né? Então, conhecimento de produto é fundamental, esse segundo pilar. Então, técnica de vendas sem conhecimento de produto é inócuo. Então, eu preciso de técnicas de vendas para ter conhecimento de produto. O terceiro pilar é conhecer a loja. Né? Mas quando eu digo loja, não é? São os processos da loja, não é só onde a mercadoria fica, não é? Mas a loja tem crediário, quais são os planos de pagamento, se eu precisar trocar, como é que funciona, ou seja, as rotinas, as práticas, os protocolos e, especialmente, os produtos e o estoque. Não é? Não tem coisa mais terrível do que um vendedor que some para o estoque para buscar alguma coisa, né? E leva eternos 10 minutos. Né? É sufocante, o cliente desiste, perde o encantamento. Né? Então, é fundamental saber, como eu digo, especialmente no nosso segmento, nesse segmento de roupas e calçados, é no provador que você vende. Né? É ali. Então, prova essa blusinha com essa saia, não é? Deixa eu pegar esse outro modelo aqui, ver como é que fica e tal. A gente sabe que se o cliente provar uma peça, é 100% a zero. Se ele começa a provar mais, que combina e tal, eu digo, tira a pressão da venda, não tenta empurrar, né? Tira a pressão da venda. Mas para isso, cara, aquela blusinha de 89 vai dar certo, o tamanho P, sabe? Então eu tenho que saber onde é que está, é um time, né? E eu só consigo isso se eu souber onde que está a mercadoria, a faixa de preço, por tamanhos, modelos. Né? Então eu preciso conhecer a loja, eu preciso saber negociar com o cliente para propor. A gente sabe que uma calça de R$ 300, às vezes o cliente, né? Mas se eu falar 10 de 30, o que entra no ouvido do cliente é R$ 30, não dá para mim e tal. Então, com essa blusa que você gostou também. Então, é esse. E o cliente adora. Você olha no shopping, esse é um exercício que eu adoro fazer. Você para num shopping, em condições normais, né? Agora a gente está até complicado. Mas em condições normais, você olha uma pessoa que está andando pelo shopping, cheias de sacola. O nariz bate no teto, né? O pé direito de shopping é gigantesco, mas você vê a pessoa, ela desfila. Realizada, né? Aquele sentimento. Realizada. Prazer. Realmente. É a magia da Né? venda ainda que proporciona nas pessoas. Exatamente, por isso que eu defino, o vendedor é o agente da felicidade. Não é? É aquele que consegue fazer com que as pessoas conquistem seus objetos de desejo, não é? Que facilita, que identifica, que coloca na mão. Então, esse conjunto ele é fundamental. Técnicas de vendas, conhecimento de produto e conhecimento da loja. Então, tanto que eu costumo. Se o pessoal já entrou na minha página lá, baixou meu e-book, meu livro, lá no livro eu digo que gerente é 50% de uma loja. Né? Mas eu menti, é mentira, eu vou confessar aqui publicamente. É 80%. É 80%. 80 Né? mais. É muito mais, né? Porque é quem realmente acompanha isso, porque a gente sabe, né? Às vezes, e os mais antigos sabem que são os que dão mais trabalho para treinar e tal, né? Eu já fiz. Eu até. Tem um dos vídeos do meu canal que eu até conto essa história. Se eu estiver falando demais, você me interrompe, tá? Sinal, Vamos sinal lá. aí. Mas tem um vídeo do meu canal, eu me lembro, eu entrei numa empresa e a gente foi fazer um treinamento e tal, e um dos vendedores olhou assim, fez cara feia, entortou o nariz, me olhou bem, e disse, não, eu não preciso. Tá? Aí eu achei interessante, falei, pô, legal. Não, eu não preciso, eu já fiz. Eu já fiz curso de venda, já fiz treinamento. Mas, pô, legal. E aí os outros olharam para ele e falaram assim, onde? Né? Onde? Da outra empresa que eu trabalhava. Aí alguém falou assim, mas cara, faz 5 anos que você está aqui, né? Entende? Então eu digo assim, é se recusar, é o copo cheio, né? É se recusar a receber nova informação. E tem um detalhe aí é que é uma armadilha. Boa pergunta da Anete aqui, da Ana Tereza, perdão. Eu já te respondo, Ana Tereza, no comentário aqui. E
Mas voltando, eu digo assim, a gente tem que tomar cuidado com uma armadilha fundamental. Adquirir conhecimento é uma coisa, né? Então, quando eu faço um treinamento, eu entendi, eu aprendi, o processo da venda é assim, eu reciclei e tal. Outra coisa é eu conseguir botar isso em prática, porque a venda é time, é muito rápido, eu tenho que pensar muito rápido, não é? É como objeções. Como contornar? Se eu deixar para pensar na objeção na hora que o cliente coloca, eu vou ter que buscar a palavra, eu vou ter que buscar a solução, e às vezes não dá tempo. O cliente fala assim, deixa, eu vou dar mais uma voltinha, daqui a pouco eu volto aqui e tal. Perdeu o time. Perdeu o time, né? Porque não conseguiu. E é horrível o cliente sair para comprar, entra numa loja, não consegue, entra na segunda, não consegue, entra na terceira. Cara, é horrível, o cliente quer comprar. Né? E é, Enfim. e é, e é importante, você falou de processos de lojas, de conhecer produto, de capacitação técnica, né? Técnicas em vendas, enfim, entender de gente, de pessoas. E você falou de uma figura que ela é extremamente importante. Você já deu uma dica aqui, que é o gerente, que é a figura do gerente. A importância que ele tem para os resultados da loja. Tanto para gerar inspiração para os vendedores, né, e não simplesmente a cobrança, né, aquela época do chicote ali instalando, passou. A gente precisa realmente ser inspiração, né, para aquelas pessoas que colaboram com a gente no dia a dia. É, e fala um pouquinho dos desafios do gerente, né? Emendando um pouquinho aqui com a pergunta da Ana Tereza também, né? De um perfil de um bom gerente, né? Das habilidades, das competências que um bom gerente tem que ter. E o desafio, até se tiver aí gerente aí nos acompanhando. Aliás, pessoal, eu convido vocês aí a colocar a cidade, para quem não colocou, né? A cidade que vocês estão falando, para você falar se a loja está aberta, fechada. Isso é legal para a gente entender um pouquinho como que Desse está, momento, né? né? Até para a gente direcionar aqui o nosso bate-papo. Mas o papel do gerente, né? A importância que tem o gerente no resultado da loja. Então, eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre isso, essas competências. E aí eu estava falando, se tem gerente aí nos assistindo, né, nos acompanhando, qual estratégia, assim, aquela sacada que é o que ele tem que se concentrar realmente para ganhar ali o time, a confiança de toda a equipe? Ótimo. É, aí é importante a seguinte reflexão. É, o gerente, nem todo bom vendedor é bom gerente. E às vezes, na loja, por uma questão de carreira, por não se fazer um planejamento legal, ou por não ter se pensado nisso ainda, algumas lojas começam a crescer, vão abrindo filiais, etc., e vão expandindo, e não tem um plano de um plano de carreira bem definido, e acaba promovendo o melhor vendedor, o ponteiro, né? O ponteiro, a ponteira, eu estou usando masculino aqui, mas sem distinção de gênero, né? Então, e nem sempre o bom vendedor, essas são as características do gerente. O gerente tem que ter basicamente duas áreas. Não é? A primeira é liderança. Não é? E liderança não é um fenômeno. Não é? E isso é importante, muitos têm dificuldade de entender. Não é? Primeiro, a liderança precisa ser entendido como a capacidade intencional de influenciar um grupo e esse grupo aceitar, respeitar, querer seguir. Não é? Cabe até um parêntese aqui. A escola básica de liderança, a primeira escola de liderança, é a escola dos traços, né? É chamada escola dos traços. Por quê? Porque se imaginava que a pessoa nascia, que era um talento, que era um dom, né? Que a pessoa nascia com essa habilidade, com essa capacidade. E, na verdade, não necessariamente, porque se for traço de personalidade, significa que isso não pode ser aprendido. E pode. Né? Você pode aprender a como influenciar um grupo. Então, o primeiro pacote que eu traria na questão da liderança, precisa ter essa habilidade de como conduzir uma equipe. E a líder é aquela pessoa que você escolhe seguir, porque tem um notório conhecimento, uma capacidade de apontar caminhos, que sabe resolver. Quando eu tenho um problema de conflito, me aponta uma solução. Né? Então, esse é o primeiro pacote. Eu preciso olhar no sentido da liderança se há esse conhecimento. Segundo, é a distribuição, a gestão. Né? Então, gerente, ele é o administrador de uma loja. E os básicos.
Planejar, organizar. Eu acho que, para mim, o Alex aqui está travado, eu não sei para vocês. Eu estou ouvindo aqui. Ah, ok, sua imagem travou aqui, mas voltamos. É planejar, organizar, dirigir e controlar os fundamentos da administração. Então, eu preciso entender o seguinte: o gerente ele planeja, organiza, dirige e controla os fundamentos, os elementos da loja para que consiga ir em busca de um objetivo corporativo. Né? Então, eu preciso ter conhecimento de liderança, né? Se não tiver, é possível adquirir e se capacitar nessa área. E eu preciso ter fundamentos de administração. Veja bem, planejar, organizar, dirigir e controlar. Na etapa dirigir, que é a condução das equipes, distribuição das tarefas, acompanhamento, capacitação, motivação, ou seja, a condução do time, né? Aí ele vai precisar de exercer a liderança. Não é? E não é comandar. Não é? Como eu digo assim, você tem duas maneiras, né? Ou por condução ou por arrasto. Não é? Então, o bom líder, ele conduz, ele diz, gente, é por aqui e a galera tá junto, chega junto, porque sabe que é um bom caminho. Quando tem problema, sabe que essa pessoa resolve, representa o time, não é? A hora que você precisa de uma orientação, é a pessoa que te orienta, que te aponta caminhos. Então, basicamente, esses dois pilares são fundamentais. Eu preciso conhecer liderança, e liderança também é técnica, é científico. Então, eu gosto muito da liderança situacional. Eu tenho, inclusive, o curso da minha plataforma, o curso de liderança, né? Onde a gente trabalha muito isso, né? A liderança situacional, porque você não pode tratar todo mundo da mesma maneira. As pessoas têm níveis de maturidade. Então, o que é maturidade? Isso não pode ser subjetivo. Não é? O que é maturidade? Maturidade, ele tem dois elementos que compõem a maturidade de um colaborador, que é a capacitação, né, o conhecimento, o saber fazer e a disposição, o querer fazer. Não é? Porque tem gente no time que sabe fazer, mas não quer, não sente vontade, não tem estímulo de fazer. E tem gente que quer fazer, mas não sabe. Também é tão perigoso quanto, né? Sair fazendo, atropelando e arrumando as coisas, mas não tem o conhecimento. Então, querer não basta. Eu preciso querer e preciso saber. Então, o gerente é aquele que consegue olhar para esses dois aspectos. Não é? Ele consegue. E aí você olha, esse nível de conhecimento e de disposição é que estabelece, que define o nível de maturidade de um colaborador. Então, tanto que em liderança situacional a gente separa isso em 4 níveis, né? M1, M2, o M1 tem baixa capacitação e baixa disposição. Então, qual é o melhor estilo de conduzir esse colaborador? Não é igual àquele que tem alta capacitação e alto nível de comprometimento. Né? Se para um que tem baixo conhecimento e se eu não mandar, ele não faz, ele fica ali esperando, né? Tem baixa disposição, se eu chegar para essa pessoa e delegar, eu vou cometer um erro de gerência. Porque estou distribuindo, estou pedindo para, né, distribuindo uma tarefa, delegando, pedindo para que esse colaborador execute determinada missão, ou venda, ou arrumação, uma vitrine, enfim, não importa. Não é? Mas a pessoa não tem. O nível de maturidade dela é baixo, ela tem baixa capacitação e baixa disposição. E o contrário também acontece. Se você pega uma pessoa que tem alto nível de conhecimento, alto nível de comprometimento, de engajamento, e tudo que eu for fazer, eu digo como é que tem que fazer, por onde que começa, ou seja, eu distribuo a tarefa e acompanho. Né? A pessoa se sente ofendida. Poxa, você não confia em mim? Pô, tudo que eu faço você confere, você me diz como que eu tenho que fazer. Esse é o maior dos problemas que a gente enfrenta na gerência de loja, sabe? Eu acho uma sacada, desculpa interromper, menino. Não, Eu mas acho uma grande sacada para o gerente aí, ou para o gestor de loja, você ter em mente a maturidade do seu time. Exatamente fazer uma classificação. Né? Olha, cara, esse cara aqui, ele precisa, a maturidade dele é baixa, ele precisa de mais acompanhamento, isso aqui eu posso soltar um pouco mais, porque o remédio que você vai dar para o cara lá que tem a maturidade baixa é diferente para a maturidade alta. E a gente tem aqui, a gente gasta uma energia tremenda naquelas reuniões com o time de venda, no discurso generalista, né, que às vezes acontece. Esse é um erro. E esse é um ponto delicado e a grande sacada aí para quem está nos acompanhando aí. E o Emelino colocou muito bem aí para classificar. Eu acho que vale a pena até repetir, Emelino, essa ideia da maturidade, como classificar isso realmente, rapidamente, assim, para a galera pegar essa dica interessante. Ótimo, ótimo. Eu digo o seguinte,
a partir do nível de maturidade, é a maneira, é o estilo de liderança que eu aplico. Não é? Então, como você colocou perfeitamente bem, não adianta eu fazer uma reunião com uma equipe e falar de maneira uniforme, igual para todo mundo, porque as pessoas não são iguais. Elas têm expertises, talentos e dificuldades pessoais, cada um tem as suas. Não é? Então, eu preciso avaliar isso e dimensionar. Mas dimensionar não de maneira subjetiva, porque tudo que é subjetivo, eu tenho que entrar na sua cabeça para entender, eu tenho que ser muito claro. Né? Então, eu preciso definir quais os conhecimentos que são fundamentais que o meu time precisa conhecer, o meu colaborador precisa conhecer. Não é? E quanto ele está nisso. Então, nível conhecimento. E disposição, qual é o nível de comprometimento? Ele se apresenta, ele está comprometido, ou ele só age quando eu mando, ele se antecipa, ele é proativo. Né? E aí no mínimo, eu faço essa categorização. Então, quando você começa a avaliar esse colaborador, olhando nesses dois aspectos, quanto ele conhece e quanto ele quer fazer, é? Eu dou um exemplo, isso aí, eu tenho certeza que o pessoal já viu essa cena. Eu dou um exemplo de uma. Isso não é raro de acontecer. Se você chega numa loja, passa na seção e você vê uma vendedora ali dobrando uma blusinha. Né? Tá ali, tá arrumando e tal. Você passa meia hora depois, ela tá com a mesma blusinha na mão. E ela olha para lá, olha para cá e tal, né? Tá arrumando sessão. Né? Então, na verdade, ela está enrolando. Ela acha que ela é esperta e tal, né? Então, não é justo você... E aí, o que acaba acontecendo, geralmente, com os gerentes? Ele olha e fala assim, ah, não, aquela ali é enrolona, por exemplo. Aquela ali, não, aquela ali, ela se antecipa, se apresenta, conhece, tudo que faz muito bem. E aí acaba distribuindo tarefa só para essa boa. Né? Então, o que você faz? Você premia aquele que tem baixo nível de comprometimento e conhecimento. Né? Porque quanto mais ele enrola, menos tarefa ele recebe. Né? E o outro, por ser bom, toda a carga vai para cima, ele se sente punido. Né? Ele diz assim, poxa vida. Né? E aí ele olha e fala assim, e eu ganho as mesmas oportunidades, etc, etc, tem o mesmo tipo de tratamento. Então, você pune o bom e alivia aquele que está precisando de alguma coisa, de alguma ação ali. Né? Então, esse é um dos segredos para que o gestor, ali dentro da loja, ele consiga acompanhar. Esse é o papel. Esse é o grande papel, é o maestro ali na frente daquela orquestra, fazendo com que esse pessoal entregue o seu melhor. E não existe, e aí esse é um ponto que eu bato muito, nada é mais motivador do que o sucesso, do que você se propor a fazer alguma coisa e detonar, e o pessoal falar, pô, cara, você é show, nossa, onde você coloca a mão as coisas acontecem, pô, você é incrível, né? Tanto que eu brinco muito em palestra, eu digo, quando um vendedor pega uma boa venda, um vendedor, uma vendedora, sabe aquele cliente que entrou só para dar uma olhadinha, e aí por conta da habilidade, do atendimento, o Jorge fez um comentário aqui que eu acho legal, né? Jorge, não ter técnica é uma técnica, né? Não abordar de maneira... É uma técnica, né? Não chegar junto, não ficar ali sombra de cliente e tal, é uma estratégia. Então, é interessante essa vendedora que pega esse cliente e faz uma boa venda, não é? Nossa, para na frente do espelho, sabe? Qualquer coisa, manda para mim que eu resolvo, tá? Porque tá no gás, sabe? Tá voando baixo, chega o final do dia, assim, tá leve, vai para casa sorrindo, feliz da vida. Não tanto pela grana que ganhou, mas muito mais pelo sentimento de missão cumprida, sabe? De que conseguiu fazer um bom trabalho, do reconhecimento dos colegas, dos clientes, dos concorrentes. Né? Enfim, então esse é o grande papel do líder, do gestor dentro do salão de vendas. Distribuir as tarefas, capacitar as pessoas, ter um bom planejamento, fazer acompanhamento, feedback. Outra falha muito grande, a falta de feedback. Às vezes você conversa com um colaborador, capacita, dá um treinamento, acompanha, não é? E esse colaborador melhora, não é? E não recebe um feedback. Não é? E aí pensa assim, poxa vida, me empenhei, melhorei, me esforcei, e continua a mesma coisa. Ninguém me fala nada. Né? E você desestimula. Né? Então, por isso que eu digo assim, o papel do gerente dentro de uma loja, como faz uma diferença? É incrível. Eu já vi assim, transformações magníficas de equipe que você ia conversar com o gerente, tinha que mandar todo mundo embora, porque ali ninguém prestava, porque era tudo muito ruim, porque não sei o quê. E aí, na verdade, trocou o seu gerente e aquela mesma equipe no dia seguinte dobra a venda. Começa a entregar resultados de excelência e tal. Na verdade, não era bem a equipe, era o condutor ali na frente da equipe que promovia esses resultados, né?
Enfim, eu me empolgo e falo aí. Olhando um pouquinho para um outro tema, a gente mudando um pouquinho, saindo um pouco de pessoas ali e falando também de algumas ferramentas para se utilizar no dia a dia, o que você hoje considera importante, né? Você defende algumas ideias, né? Principalmente trabalhar demais o plano de pagamento, é uma estratégia poderosa para elevar faturamento, enfim, que a gente pode também abordar um pouco aqui, mas tem um recurso que eu vejo subestimado, né, a utilização nas lojas, que é quando a gente fala de fidelidade, de você fazer campanhas para você conseguir ali retornar algo para o cliente, né? Há uma frase, uma expressão que você fala, é muito mais barato você trazer o cliente de volta para a loja do que você conquistar um cliente novo, né? Então, essa estratégia da fidelidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância dela e umas dicas aí para a galera utilizar dentro aí do seu negócio. Ótimo. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar de ferramentas. Eu vejo muito em reuniões, eu participo, eu gosto, eu adoro estar dentro da loja, de ver, de acompanhar as reuniões, né? Toda vez que eu tenho oportunidade, que a gente está em consultoria, eu acompanho. Então não adianta você botar a galera e falar assim, gente, olha, o seu ticket médio está tanto, o PA está tanto. Para quem não está familiarizado, eu creio que a maioria está familiarizado, mas a peças por atendimento, a sua média está tanto, o valor médio da peça vendida está tanto. Tá? O vendedor, a vendedora, está ali na reunião. Pô, cara, eu passo o dia todo aqui, eu deixo minha família em casa, eu deixo meus filhos, minha família, etc. Né? É, né? Eu quero ser bem-sucedido, eu quero vender melhor. Até porque eu dependo disso para ganhar um salário melhor. Só que o vendedor está sentado ali, ele está ouvindo, seu ticket médio está baixo, você tem que melhorar. Ok, o que eu tenho que fazer para melhorar? Então, esse aí é que entra a ferramenta e o como. Né? Então, é um indicador, então, os principais indicadores, ticket médio. Por que tráfego, taxa de conversão e ticket médio? Esses são os três pilares. Quantos clientes eu atendo, dos que eu atendo, quantos eu converto, dos que eu converto, quanto eu fecho, em média. Né? Então, primeiro é isso, eu preciso medir isso, nada que eu não meça, eu não consigo controlar. Segundo, ok, indo já diretamente para o ticket médio. Quando você fala assim, se você faz 10 vendas de R$ 100, você vende 1.000. Se você faz 10 vendas de 200, você vende 2.000. Então não adianta falar para o vendedor, olha, se você vender 200, você vai vender 2.000, ao invés de vender 1.000. Né? Você precisa colocar mais peça, melhora o seu PA. Ok, ele fala assim, mas eu já ofereço. Né? Então, e realmente o vendedor faz isso. Cara, eu já ofereci, mas o cliente não quer. Então, eu preciso mostrar para ele que plano de pagamento faz a diferença. Se você souber trabalhar plano de pagamento. Existe o outro lado, e eu sei que tem muitos lojistas aqui, que aí vai falar assim, cara, e meu caixa? Porque se eu começar a forçar minha Fluxo de venda, caixa vai embora. eu vou detonar meu fluxo de caixa. Então, por isso que precisa ter uma gestão mais completa. Né? Mas vamos lá, esquece, porque isso tem solução, e solução muito, muito simples. Então, eu preciso alavancar meu faturamento, trabalhando ticket médio. Ticket médio está diretamente ligado a esses três pilares que a gente falou inicialmente: conhecimento, técnicas de vendas, produto, loja e plano de pagamento. É como eu falo, a lista de você vender uma calça jeans, uma TV ou um carro é a quantidade de parcelas. A capacidade de pagamento ela é limitada, né? A capacidade de consumo, a renda é limitada, e agora mais do que nunca. Então, eu preciso saber trabalhar isso para poder caber no bolso do cliente e dar a oportunidade dele levar. O cliente gosta de coisa cara, o cliente gosta. Ninguém compra um relógio baratinho e fica exibindo, tirando foto no Instagram e exibindo um relógio bem baratinho. Agora, se pagou 3 mil, 4 mil reais num relógio, tira uma foto, só aparece o relógio. Né? A pessoa gosta de mostrar. Ela compra um carro novo, ela para na frente, buzina. Eu vou e tal, porque as pessoas gostam de gastar, gostam de comprar e tal. Então, para isso eu preciso ter essas ferramentas com esses indicadores e isso vai mostrar como melhorar o faturamento com o mesmo movimento que você já tem. Então, eu preciso trabalhar tráfego, mas também preciso trabalhar... Deu uma travadinha. Travou, voltou. Veja aí se voltou agora. Eu estou te ouvindo, Melino. Ok. Para mim tá ok. Para mim tá ok Eu aqui. estou te ouvindo também aqui.
Ok, eu vou continuar aqui. Você está me ouvindo bem? Agora sim, voltou. Tá Estou te ok. ouvindo. Então tá, eu estou alongando muito, mas é porque é importante isso. Só para completar ainda, antes de falar da fidelidade, que eu digo o seguinte, veja bem, quem é seu concorrente? Meu concorrente não é a outra loja que vende a mesma coisa que eu. Esse é um conceito que o lojista tem que entender. Porque eu chego para o lojista e falo, quem é seu principal concorrente? Aí ele vai falar assim, é o fulano, que tem a loja ali, que, tal, que trabalha no mesmo segmento que eu. Não é. Não necessariamente. Teu concorrente, você trabalha com tênis, com calçado, teu concorrente, cara, é a Vivo, é a Claro, sabe? É a Apple. Porque o cara compra o iPhone último modelo, ele não consegue, ele fala assim, o tênis vai ter que esperar, porque ele não dá conta de pagar o iPhone e o tênis e a moto nova que ele comprou. Então a Honda é seu concorrente, não é? O eletroeletrônico, porque você compra uma TV nova de 50 polegadas, tal, para botar na tua sala, pô, eu não consigo consumir tudo isso. Então é importante entender. E tem uma pergunta que eu faço, sempre quando eu estou em palestra, essa é uma pergunta que eu faço. Eu pergunto para todo mundo o seguinte: gente, quando você recebe seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? 100% responde uma pergunta: pago minhas Paga as contas. contas. Então, aí você diz assim: ok, se sobrar alguma coisa, você vai para o consumo à vista. Então, quando você trabalha, você põe o vendedor para trabalhar na venda à vista, você está trabalhando no que cai, na sobra. Porque o bolo já comeram, você está disputando o farelo. Então, eu tenho que participar do salário que o meu consumidor vai ganhar em dezembro, em outubro. Sim. Porque se eu esperar ele receber para ir brigar pelo salário, a Claro já pegou, o iPhone já pegou, a C mais quem pegou, e você vai ficar brigando, entendeu? E você vai derrubar seu ticket médio. Quando você derruba seu ticket médio, a tua despesa fixa permanece, não é? Você vai derrubar faturamento, porque aí você tem que atender, fazer muito mais vendas para poder faturar um determinado montante. Se você eleva o seu ticket médio, você eleva o seu faturamento e você estimula, dá gás no seu vendedor, porque ele bate meta. Né? Ele Ainda encanta mais cliente. numa época como agora, né, É fundamental. pós-pandemia, pós-pandemia, fluxo Esse é baixo nas lojas, exatamente. aproveitamento é chave. Assim, quem souber trabalhar isso vai conseguir atravessar. Quem não souber vai ter muita dificuldade. E não é nem justo, porque às vezes é a história de uma vida. A gente sabe que como é difícil você montar o seu negócio, enfrentar todas as dificuldades, especialmente no nosso país, que é complicadíssimo. Não é? Então não é justo. Sabe? E outra, quando um lojista fracassa, quando um empresário fracassa, não é ele que fracassa. É todo um time que fracassa, que Existe uma impacta. cadeia, né? É uma cadeia que é impactada, assim como quando prospera. Então, não é uma questão individual. Um empresário, ele prosperou. Não, ele puxa, ele distribui renda, ele gera salário, não é? Que vai, sustenta quantas pessoas. Então, é fundamental isso. Né? Ok, mas para não alongar muito. Então, indicadores é fundamental. Eu preciso monitorar isso muito de perto. Não é ficar colocando a mão na testa para saber se está com febre. É pôr o termômetro, é saber exatamente isso, é ferramenta. Não é? Então, é ticket médio, é PA. Por quê? Você tira lá o valor médio da peça vendida, divide o ticket pelo PA e você vai ver que vai ter distorções na equipe. Você vai ver que tem vendedor que só fica em promoção, porque é mais fácil de vender. E aí ele acha que ele está fazendo bem, porque é mais fácil vender só produtos mais baratos. Tem medo de, ou não sabe oferecer produtos mais caros. Não é? Eu sempre conto essa história, e é real. Eu entrei numa loja, eu perguntei o preço de um óculos. Né? A primeira coisa que eu perguntei, e eu fui no mais caro, né? E eu perguntei, quanto que está esse óculos? Eu disse, quanto? O vendedor me Uma falava. Né? vergonha, vergonha de falar. Eu acho que ele pensou assim, pô, se eu falar o preço do óculos, o cara vai sair correndo, né? Aí eu tive que falar para ele, bicho, eu sei que esse óculos é caro, eu conheço a marca, pode falar que eu não vou sair correndo, né? Aí ele riu e tal, né? Ainda assim ele falou assim, não, sabe o que é? Porque é importado. Eu falei, eu sei, pode falar o preço. Ele não me dizia o preço, né? Com medo de falar o preço. Então quem acha caro é o vendedor. Antes do próprio cliente, é o próprio vendedor acha caro e tal, né? Então, mas porque tem essas dificuldades. Como é que eu descubro isso? Analisando esses indicadores. Quando eu vejo o valor médio da peça vendida, você vê as distorções. Você entende? E aí que junta tudo isso que a gente está falando. É o papel do gerente monitorando esses indicadores, aí ele vai ajudar cirurgicamente. Cara, o problema desse vendedor é isso, eu vou trabalhar esse fundamento, vou ensinar ele a fazer isso, vou mostrar como é que faz. E ele responde. E eu dou a ferramenta de plano de pagamento para ele, né? E aí ele explode. Porque ele tem técnicas de venda, você ensina. Técnica de venda, para concluir aquilo que a gente estava falando no princípio, a maioria confunde treinamento com aprendizado. Treinar é exercitar o que você já sabe.
O piloto de Fórmula 1, que ganha não sei quantos milhões de dólares, que são 20 caras lá do mundo selecionados, né? O cara fica ali exercitando, exercitando, exercitando. Né? Não é porque ele não sabe, de uma corrida para outra, ele esqueceu como é que pilota. É porque se ele não tiver isso, ele vai perder essa performance, ele não consegue. Né? Um cantor vai fazer um show, ele ensaia. Ah, o Roberto Carlos está comemorando, sei lá, 100 anos de carreira. Né? O cara não faz um show sem ensaiar. Né? Não é porque ele não sabe ou porque ele esqueceu, não é demérito. Não é? Um atleta, ou seja, todo mundo de alta performance treina, precisa treinar. E isso é dentro da loja. A gente, é um exercício, é como tomar banho. Ah, eu tomei banho ontem. Pois é, cara, vai ter que tomar hoje de novo, De senão a coisa novo. não fica legal, sabe? É como comer, ou seja, eu preciso incorporar isso na minha rotina. Né? Então, e monitorar cirurgicamente, identificar para isso eu preciso de ferramenta, eu preciso de acompanhamento, é ter a ferramenta, usar a ferramenta, dar o feedback, apontar os caminhos, e isso vai otimizar. A gente não pode permitir desperdícios. São tantas portas e o cliente dá É. preferência de entrar na nossa. Cara, tapete vermelho, nós A temos que gente, aproveitar. a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui de live, agora a gente tem um desafio de dar Eu uma vou concluir acelerada. rapida, Vamos lá. vou concluir O rapidamente ponto da fidelidade lá para a da gente. fidelidade. Bem rapidamente, o que eu digo é o seguinte: quando você, de alguma maneira, reconhece. Eu vou dar um exemplo prático. O cliente chega na loja, se ele já é seu cliente, né, ele atravessa a cidade, ele passa na frente de várias outras lojas e vem comprar na sua. Então, quando ele olha um preço marcado, por mais que você colocou uma ponta de estoque, um saldo de coleção, enfim, botei lá 30% de desconto. E é mesmo, é uma promoção, eu estou fazendo, está com 30% de desconto. O seu cliente, ele chega e vê a plaquinha lá, 30%, pô, legal, está na promoção. Mas ele vai virar para o teu gerente, vai virar para o teu vendedor e vai falar assim, e para mim? E para mim, quanto você faz? Porque, não, mas está na promoção. Não, isso é para todo mundo. Qualquer um que entrar aqui vai pagar esse preço. Né? Então, por mais que esteja na promoção, na cabeça do cliente, ele acha assim, mas e para mim, eu não tenho nenhum diferencial? Pô, cara, eu passo na frente de tanta loja, eu venho aqui, eu dou preferência para você, e você não reconhece isso? Né? Então, a gente precisa entender a mentalidade do consumidor, como que ele percebe a loja. Então, eu preciso, de alguma maneira, reconhecer isso para ele, bonificar. Então, e não, é muito mais simbólico do que efetivamente. Né? Eu sou diferente, eu tenho um tratamento exclusivo, eu sou um private, eu sou sei lá, um premium, né? Eu tenho um diferencial. Como é importante isso? Então, o grande papel da fidelização é esse reconhecimento para o cliente, dizer para ele assim, cara, você me dá preferência e eu também te dou preferência, você também é especial para mim. Né? E para isso você precisa de ferramenta. Vou fazer um parênteses aqui, tem muita loja que trabalha com crediário. É um absurdo, é um absurdo. O cliente terminar de pagar o crediário, né, ou o cartão private label, ou o carnezinho, não importa a modalidade do crédito que tem. O cliente sentou lá, fez cadastro, então, comprou, fez, terminou de pagar e ninguém entra em contato com esse cliente. Eu pergunto assim, quantos clientes você tem na tua base hoje, com todas pagas e sem recompra? Cara, é assustador. A gente puxa assim, um número, assim, faz uma promoção. Quando você tem fidelidade, por exemplo, uma ação, eu tenho clientes de consultoria que fazem isso, é um espetáculo o resultado. Você faz uma campanha, você tira um relatório hoje, quem tem mais do que X pontos acumulados? Cara, campanha, o movimento está parado, final de mês, ou essa situação que a gente está enfrentando, manda um WhatsApp para esse cara dizendo assim, meu, se você vier amanhã aqui na loja, resgate em dobro, eu te dou em dobro. Não é? Então, olha, a resposta disso é acima de 10%. Você manda para 100, 10, 12, 10, né? vem que não viriam. E é É um extra interessante, que você puxa. e é interessante quando você liga para o cliente falando assim, olha, chegou uma nova coleção aqui, e a diferença de você ligar e falar, cara, você tem um crédito aqui, você tem, né? Eu estou te Isso. dando dinheiro, a Um diferença que bônus. passa para o cliente, né? Exatamente. E aí, vale assim, muito rapidamente, não vamos entrar, porque senão eu acho que merece uma outra live, que é falar sobre gestão, porque eu digo o seguinte, às vezes para não dar 5% para o cliente, o lojista segura quanto custa o estoque. Quanto custa o estoque. Né? Então, quando você não vende, você tem a despesa fixa. Você tem aluguel, luz, contador, você tem uma série de despesas que elas estão ali, todo dia, todo dia. Então, toda venda que você deixa de fazer naquele dia, essa despesa você não deixa de ter. Então, eu preciso saber fazer essas contas. Quanto custa isso?
para mim, quanto representa isso quando eu deixo de fazer algumas vendas. Então, é aquela história, às vezes é melhor, entre aspas, eu perder um pouquinho na minha venda, mas eu alavanco o meu faturamento e alivio as minhas despesas, eu potencializo o meu giro. Então, rentabilidade não é markup, rentabilidade é giro. Não é? Então, eu bato muito nisso. Aí eu comprei por 10, marquei para vender por 100. Pô, que espetáculo! Que Não entra, espetáculo! nunca Vendeu veio. quantos? Nenhum. O que você ganhou? Conta para pagar. Você não Né? compra nada com 100%, né? Você compra, é dinheiro, é espécie, né? Exato. Então, mercadoria quando entra é problema. É conta para pagar, pode defasar, pode ser roubada, pode estragar, né? Pode vencer. Mercadoria boa é quando ela entra e sai. Ela precisa fazer o movimento completo. Então, todo esforço tem que ser nesse sentido. E isso dá giro. Cada vez que a mercadoria entra e sai, deixa resultado. Então, eu preciso saber fazer essas contas para dar esses instrumentos e monitorar. Então, e aí, se você tem a fidelização, se você tem ferramentas para fidelizar, para reconhecer esse cliente, para ter um relacionamento com ele, né? Porque eu digo assim, cara, a calça que você vende aqui, o sapato que você vende aqui, a não ser que seja marca exclusiva, esse cliente ele acha por aí. Por que ele vem aqui? Sabe? Não é só pela E, mercadoria, é pelo e atendimento, é aí, pelo ambiente, né, pelo aconchego, pelo afago que você faz nele, e ele se sente especial. Né? exatamente. E tem um ponto importante aí, que é realmente ferramenta para se controlar isso, né? E a gente ajuda muito hoje os lojistas aí pelo Brasil a ter uma ferramenta para controlar tanto a fidelidade, outras ferramentas que a gente comentou na live anterior, que a gente falou sobre pagamento por link, né? Basicamente, pagamento por link é você fazer uma venda que o cliente não está na loja, passar os produtos, mandar o link para ele pagar, por exemplo, no cartão de crédito. Você recebe esse ok de volta dentro do sistema, por exemplo, e aí você despacha para esse cliente. Hoje, Exato. o horário reduzido ou loja fechada acaba sendo uma ótima ferramenta para você estimular esse tipo de venda. Trazer inovação também para dentro da loja é muito interessante, né? Criar alguns diferenciais. A gente tem alguns cases bacanas de clientes trazendo mobilidade, né? Um atendimento diferenciado para o cliente. Acho que isso é bem interessante também. Tá me ouvindo bem, Emelino? Deu uma pipoca? Tô. Deu uma Tá ouvindo? travadinha, mas Ok. voltou. Isso. A carteira digital que a gente, né, vem falando e se tornou aí muito conhecida nesse momento das lives aí dos cantores, são ferramentas que podem apoiar você, te ajudar aí a trazer um diferencial para o seu negócio. A gente não precisa, a gente fala assim, se a gente conseguir nesse momento criar alguns diferenciais e olhando a concorrência, isso é fantástico, né? E a gente trabalha muito em cima disso. Eu vou aproveitar para fazer um convite aqui especial, para a gente não entrar nessa questão mais técnica. Amanhã nós vamos ter uma demonstração do nosso produto às 14 horas, com os nossos especialistas, né, os nossos executivos, onde a gente vai mostrar, apresentar todo esse diferencial, tá? Então a gente vai falar sobre fidelidade, como que você pode construir isso no sistema. Nós vamos falar sobre acompanhamento dos indicadores que o Emelino comentou aqui, ticket médio. Então o convite para você é o seguinte, dentro lá na bio, né, na Data System oficial, tem um link lá que vai ter lá Demo Day, demonstração. É você fazer a inscrição, você vai receber um link, tá? E é às 14 horas, ao vivo ali, então você pode tirar suas dúvidas, você pode, enfim, realizar ali toda uma consultoria específica, principalmente nessa área de vendas, tá? Não vai ser no Instagram, tá? Vai ser fechado, tá? Você entra, tem que fazer uma inscriçãozinha, um e-mail ali, o telefone, basicamente, a gente faz daí pelo Zoom, né? Provavelmente a gente vai fazer pelo Zoom. Muito bem, Emelino, nós estamos aqui encerrando, basicamente, os minutinhos finais. Eu acredito que a gente... Eu quero lançar uma promoção para o pessoal. Aí Isso, a gente vai fazer isso. Eu tenho que praticar aquilo que eu digo, né? vamos lá, Aquilo que eu sugiro. vamos lá. Pessoal, eu acho muito oportuno, a gente falou bastante hoje aqui, o papel do gerente dentro da loja. Né?
Porque um bom gerente, ele vai capacitar a equipe, estimular, preparar, acompanhar e dar esse resultado, ajudar, né, a construir esse resultado e fazer com que tudo isso prospere. Então, eu tenho um curso na minha plataforma, falando de loja.com.br, eu tenho lá o exclusivo, que é a minha assinatura. Você assinando, você tem acesso a todos os cursos da plataforma e todo mês a gente vai incluindo curso novo, né? Compras, vendas, formação de vendedores, gestor, liderança, financeiro para equacionar como é que eu faço para dar equilíbrio de fluxo de caixa, alavancando meu plano de pagamento e assim por diante. Eu tenho todas essas compras, verba de compras, etc e tal, isso é exclusivo. Mas um dos cursos é gerente de loja, o curso de gerência de loja. Então, esse curso está lá na minha plataforma, ele individualmente custa 497. Então, quem está na live aqui e entrar lá na minha plataforma, falando de loja.com.br, para adquirir esse curso, o curso de gerência de loja, 50% de desconto. É só digitar no cupom, ali no cupom, LIVE1507, que é hoje, né? A data de hoje, 15/7. Então, Live, né? Live 1507. Se digitar, vou deixar até amanhã válida essa promoção. Então, quem está vendo aqui, se tiver interesse em fazer o curso de gerência de loja, 50% de promoção. Tá? É só digitar lá, Live 1507, né? Live com a data de hoje, 1507, coloca lá, a plataforma automaticamente vai dar 50% de desconto. Ok? E aí vai ter acesso a esse curso completo, material de apoio, planilha para meta, etc. e tal. Né? Pessoal, nós temos aqui, olha lá, já subiu aqui 1 minutinho para encerrar, o reloginho já está rodando aqui. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Nós vamos nos mobilizar aqui para ver se a gente consegue fazer uma nova live na semana que vem, tá? A gente vai bater as agendas aí junto com o Emelino, se a gente conseguir, a gente vai fazer. Estão pedindo desconto, olha, mais claro. Aí, vamos lá. Mas é o seguinte, então, Demodei amanhã, 14 horas, entra lá na bio, Data System lá, oficial, se inscreve, 14 horas, ao vivo ali para você conhecer um pouquinho mais das nossas soluções. Um grande abraço para todo mundo, eu agradeço demais, desejo realmente que todos estejam bem, com saúde, com disposição, com muita energia para enfrentar esse momento desafiador. Emelino, você tem 30 segundos para você dar o seu tchau aí. Muitíssimo obrigado, eu agradeço a confiança, agradeço as palavras de carinho que a gente recebe aqui, eu estou vendo nos comentários, para não interromper, né? Mas a todos que têm comentado, eu estou vendo aqui, muitíssimo obrigado, é uma honra, é um prazer, e a gente bater papo, trocar ideias. Uma pena que esse tempo é curto, porque o tema a gente poderia aprofundar, a gente fica muito... Né? Mas eu já aceito, tá? Vê aí a tua agenda, programa aí que a gente se organiza aqui, levanta a bola, vamos falar de estoque, vamos falar de financeiro, levanta uma proposta de tema, a gente conversa junto, não esqueça de entrar lá, falando de loja.com.br, conhecer minha plataforma e tá valendo o desconto. Abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal.